Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre dinheiro, neurociência, mentalidade e como a sociedade influencia a sua vida. Bom, antes de mais nada, eu quero que você entenda alguns conceitos bem interessantes sobre o dinheiro. Nesse vídeo você vai entender um pouco sobre o que é o dinheiro, como funciona, da minha ótica, com base nos conhecimentos que eu tenho. Obviamente, você não precisa levar ao pé da letra tudo que eu vou te falar, tá? Porque querendo ou não, o que eu estou te falando é uma percepção, tá? É uma percepção com base nos conhecimentos que eu tenho, com base no que eu aprendi, com base no que eu experienciei na minha vida. Então, mas eu tenho certeza que isso vai enriquecer a tua cabeça de alguma forma. Primeiro, vamos lá. Dinheiro. Dinheiro nada mais é do que uma representação de algo que realmente deveria ser o dinheiro. Se você parar para analisar, a cédula não é dinheiro. A cédula é uma representação, é um símbolo. É como se fosse a letra. A letra, ela tem um sentido que você dá para ela. No dinheiro é a mesma coisa. Dinheiro cédula, no caso papel, não é a mesma coisa que ouro, prata, porque essas coisas, ouro, prata, têm um valor real, né, digamos assim. O que que acontece? Dinheiro chamado a cédula, já foi várias coisas. Então, se você parar para analisar que o dinheiro já foi várias coisas, a que conclusão a gente chega do que é o dinheiro? Dinheiro nada mais é do que uma energia. Só que aí o que que acontece? Se a gente fala isso para uma pessoa que nasceu já na corrida dos ratos, já está influenciada demais e não conhece muitas pessoas que vivenciam uma realidade fora dessa realidade que é a corrida dos ratos, qual que é a impressão que a pessoa tem sobre o que é dinheiro? É uma impressão errada. Por quê? Porque na percepção dessa pessoa, ela pensa assim: ah, eu tenho que ganhar dinheiro com salário e tudo mais, e é isso, e viver a minha vida normal. Mas a percepção que eu compartilho não se baseia nisso. Não se baseia nisso. Por que, que não se baseia nisso? Porque você viver nessa rotina, só você imaginando como é, você já percebe que você não tem muita liberdade. E a liberdade é uma das coisas mais valiosas que a gente tem na nossa vida. Pensa só, o tempo que você vai perder trabalhando para um empresário é um tempo que ele está ganhando de você, no seu suor, vivendo a vida dele, obtendo um monte de lucros em cima das suas custas. Nossa, Jane, mas você vê assim, dessa forma? Mas e se eu quiser seguir o ramo da medicina e tudo mais? Beleza, faculdade, no meu ponto de vista, tem que ser algo feito por conta de vocação. Você quer, você sente que é isso que você tem que fazer? Então faça. Mas agora, se você sente que o teu negócio é mais dinheiro, você quer ganhar mais dinheiro, você quer crescer mais financeiramente, não é o caminho que você vai seguir. O caminho que você tem que seguir é um caminho fora da manada. Fora da manada é fora da corrida dos ratos. Se você for para São Paulo, você vai perceber aquelas monte de gente correndo para ir trabalhar e tudo mais, muito pai de família, muitas pessoas que estão ali para sobreviver e tá tudo bem, tá? Nesse sentido tá tudo bem, porque é o jogo, cara. É o jogo. O que eu tô falando aqui pode ressoar ou não, sabe? Como eu falo, eu sou muito realista com todas as pessoas que me escutam. Eu não fantasio as coisas. Eu sei que pode ter pessoas de várias realidades que estão me assistindo. Pode ser pessoas que vão ter que trabalhar durante um tempo para juntar dinheiro ou para, enfim, tem muitas circunstâncias, entende? O contexto ele colabora muito para fazer sentido ou não o que eu tô te falando na maioria das coisas, tá? Mas assim, a partir do momento que você entende o que eu tô te falando, que dinheiro não tem um valor intrínseco, é uma percepção que a população dá para ele, você percebe que se você dá 10 mil reais para uma pessoa que ganha 1.500 reais, com a cabeça dela de 1.500 reais, faz com que ela não saiba administrar essa quantidade de dinheiro. Então, qual que é a chance dessa pessoa manter esse dinheiro na mão dela? Muito rara. Geralmente essas pessoas, você vai ver as reportagens na TV, o pessoal fala bem assim, o que, que você faria com 100 mil reais na sua mão? Aí a pessoa fala bem assim, ah, eu iria pagar a minha dívida, eu iria comprar um carro, eu iria viajar, eu ia comprar um monte de, cara, um monte de casa, sabe? A cabeça da pessoa é no consumo, tá? E eu não vou falar sobre administração de dinheiro porque é uma parte técnica bem complexa, tá?
Eu particularmente sempre terceirizei muitas coisas, sempre terceirizei. Mas vamos lá, continuando a linha de raciocínio. Cara, eu tenho certeza que se você tá até agora nesse vídeo, de alguma forma você entende que se você quiser ganhar mais, esse não é o caminho que você tem que seguir. Ponto. Isso daí a gente tem várias evidências de que é isso mesmo. Só pra você pesquisar na internet você vai entender. Mas o pensamento que eu tô falando aqui pra você é uma coisa mais aprofundada, sabe? Porque é uma coisa mais de percepção, de ótica, de realidade paralela do mundo que te cerca, tá? Então você entendeu que você vive numa corrida dos ratos, onde as pessoas nem sabem o que, que é de verdade dinheiro, não sabem qual é o valor do dinheiro, se perguntar o que, que é Banco Central, nem sabe o que, que é, não sabe o que, que é inflação, como surge o dinheiro. Quando você adquire toda essa informação, você acaba vivendo algo que eu mesmo vivi e vivo algumas vezes, que é o quê? Você entrar em complexidade com a sua mente de como você tem que agir na vida, por tanta informação que você tem. Porque a partir do momento que você entende e sente isso, de que o dinheiro em si, papel, não tem um valor que representa. Pera aí, apareceu uma mensagem aqui. Não tem um valor que representa o valor que você tem de verdade, tipo, como ser humano, capacidade. Quando você entende isso, você não se rebaixa a qualquer coisa. Você não vai se rebaixar um salário, entende? Independente se você tem dinheiro na conta ou não. O valor que você se dá é você que se dá. Tem gente que, por exemplo, vou te dar um exemplo que dá para comparar com essa situação. Tem pessoas que são bonitas e que não ficariam com pessoas feias. Por quê? Porque não vai se rebaixar esse nível. É uma coisa meio egocêntrica, egóica? É. Mas assim, você entende? Uma mulher muito bonita, às vezes não vai se deparar com um cara muito feio. Ah, eu não quero. Eu não vou me rebaixar esse nível. Você entende? Então é a mesma coisa. Tem pessoas que aceitam. Por exemplo, se você vive de certa forma com seus pais ou de alguma forma você tem apoio deles, não te impede nada de você investir em outras coisas e abusar da sua criatividade para você investir nas suas ideias. Porque se você for viver a corrida dos ratos sabendo que você nem precisaria necessariamente viver isso, você vai viver em um labirinto sem saída. E vai dificultar e você vai perder tempo, muito tempo nessa situação. Então, corrida dos ratos é uma coisa que você tem que negar entrar nisso daí, entende? Negar. E se você não tem lacunas para sobressair e não ir de primeira nisso, beleza, faz, mas vai lá, participa disso de uns 2, 3, às vezes 6 meses, faz o que tem que fazer, mas consiga, de alguma forma, buscar saber como você sai disso, buscar saber na sua ótica, porque eu posso falar uma maneira de como resolver um problema que você pode estar vivendo, mas para você pode não fazer sentido. Por isso que eu estou falando, depende da ótica que você está, depende da interpretação que você tem sobre a sua vida, porque isso conta demais. Não adianta você falar, faz isso, faz aquilo, que vai funcionar de fato. Pode até funcionar, mas se não fizer sentido na sua mente, não funciona. Porque a mente ela precisa de um sentido para fazer aquilo dar certo. Você entende? Porque quando você fica num processo de tentar fazer algo que você não acredita, mas você quer tentar só porque fulano falou para você, você entra em um processo que a gente chama de dissonância cognitiva, que nada mais é que uma interferência entre o que você acredita com o que você não acredita ser verdade, entende? Quando você entra em contato com isso, gera a dissonância cognitiva. É você realmente tentar combater uma crença com a outra, você entende? Então, por exemplo, se você acredita, igual a mim, que salário, essas coisas de R$ 1.500, de não sei quanto que é o salário mínimo, mas eu acho que é isso mesmo. Você se submeter a esse tipo de situação, você tá falando pra você mesmo que você não vale nada, que você vale o salário que tá te dando. Você entende? Quando você nega isso, fala eu não quero seguir por esse caminho, você se dá o valor. E aí entra a questão do merecimento, que é uma coisa muito importante na linha do dinheiro, porque, pessoal, você tem que entender o seguinte: nós estamos numa selva. Não é muito diferente o mundo que a gente vive com uma selva, tá? Por quê?
Porque a selva tem animais querendo te devorar e te matar para se alimentar. Você também vai ter que matar outros animais para se alimentar. E aí o que que acontece? Nessa selva vence o melhor, vence o mais forte. E eu vou te falar uma coisa, é um pouco estranho o que eu vou te falar, talvez você não entenda o que eu tô te falando, talvez você até me julgue pelo que eu vou falar agora, mas as pessoas que estão no CLT são pessoas que não são todas, não é regra, tá? Isso não é regra, beleza? Isso não é regra, deixando bem claro, isso não é regra. São mais fracas, porque elas é como se elas aceitassem a vida, a parte ruim da vida, não quisesse combater isso e baixasse a cabeça e seguisse ali o fluxo, entende? Então, para você sair disso, se você nem entrou nisso, você nem só está confirmando através desse vídeo aquilo que você pensa, cara, você está no caminho certo. Você está no caminho certo porque se você sente que aquilo ali não é bom para você, você pode não ganhar dinheiro agora, mas sabe, você não está errado nesse caminho. Então, outra coisa sobre dinheiro também. Antes, no passado, era usado um mecanismo de troca, e antes no passado, falando bem no passado mesmo, era um mecanismo chamado escambo. Você pode pesquisar aí no Google escambo. O que, que é escambo? Escambo nada mais é do que um mecanismo de troca. Por exemplo, eu te dou um livro em troca de um tripé. Você entende? É um mecanismo de troca, uma troca equivalente. Só que viveram muitos tempos nesse sistema e entenderam que isso não era eficiente. Então criaram a cédula para repartir o valor das coisas. Porque às vezes eu tenho um boi, eu não consigo trocar um boi por uma bicicleta. Por quê? Porque uma bicicleta não tem um valor de um boi. Então não dá para eu te dar um negócio que tem muito mais valor. Você entende? Então criaram esse mecanismo. Nesse mecanismo que criaram, fizeram com que, como viram que era ineficiente, o que, que fizeram? Trocaram esse mecanismo por várias cédulas. Aí a cédula ela reparte o valor que daria aquele objeto, aquele boi, vaca, enfim, o que você fosse trocar, entende? E aí o que, que acontece? Quando você entende isso, você percebe o seguinte, que o dinheiro, se você não tem algo hoje, se você não tem algo de valor intrínseco, o dinheiro, o valor real está no que você consegue fazer na sociedade. Ou seja, o que você consegue entregar para o mundo. Se você consegue entregar risada para as pessoas, você vai ser humorista. Porque as pessoas não entendem o valor real de uma pessoa que está no humor, de um cara que faz stand-up. As pessoas não entendem o valor dessa pessoa, muitas vezes falam, como que ele consegue ser milionário fazendo aquilo ali? Porque ele entrega algum benefício para a sociedade, é a moeda de troca que ele tem. Então você tem que encontrar a sua moeda de troca. E se você não tem uma moeda de troca, busca entender e buscar saber mais sobre as habilidades que você tem. Se você não conhece as suas habilidades, vai buscar saber, vai testar coisas, faz cursos de diferentes coisas que você sente vontade de fazer. E aí nessas coisas você vai se descobrindo e entendendo qual que é as suas habilidades mais potenciais, porque você vai perceber que as habilidades que você tem mais fortes, mais acentuadas, são as coisas que você mais pode oferecer para a sociedade de valor. São as coisas que você pode dar para as pessoas e as pessoas vão comprar de você com muito ênfase, vão, realmente com muito gosto, vão gostar do que você está fazendo, você entende? Então, o valor das coisas muitas vezes parece ser relativo, mas no geral todo mundo quer o que você tem para oferecer. Ou seja, meus vídeos agora eles podem ter um alcance baixo, só que depois eles vão ter um alcance alto. Por quê? Porque pessoas estão acreditando no que eu estou falando, pessoas estão confiando no que eu estou falando, pessoas pensam igual a mim. Essas mesmas pessoas vão virar seguidores, vão virar pessoas que vão sempre me seguir e gostam do meu conteúdo. Você entende? Então, sempre tem quem gosta do que você tem para oferecer. A questão é que muitas vezes você está num ambiente que não faz você ver isso. E aí, por você não conseguir enxergar que você realmente tem valor, você acaba tentando se encaixar em algo que você não é. Entende?
Por isso que eu falo para vocês, se você não conhece o seu próprio valor, você vai baixar a cabeça e aceitar o emprego. Você entende? Só que você sabe que quem aceita esse tipo de função, dependendo da função, é claro, né? Porque CLT são várias coisas. Peraí, água de coco é bom demais, cara. Então, assim, se você aceitar essas coisas, você vai viver sempre infeliz. Porque você sabe que tá errado. Você sabe que você tá aceitando a realidade como ela é, mas você não tá. Aceitar a realidade como ela é, nas finanças, não quer dizer baixar a cabeça e aceitar. Entendeu? Aceitar é o quê? Saber que é assim e enfrentar o jogo. Enfrentar o jogo. Cara, tem cidades que você vai ver que tem pessoas que vendem na rua ganha muito mais que uma pessoa que ganha numa empresa fixa. Só que ela tem instabilidade, então vai ter dia que ela vai ganhar muito, vai ter dia que ela vai ganhar pouco, mas ela segue ali. Por quê? Porque ela não quer vender o tempo dela para uma empresa. Porque lá o valor dela vai valer muito menos do que valeria se ela vendesse um serviço. Você entende? Então, quanto mais você se dá valor, mais você vai perceber que você não aceita determinadas coisas. Então, o valor do dinheiro, em resumo, está ligado ao que você entende que você oferece para as pessoas, para a sociedade. Até me confundir o pensamento. É o que você. Olha, eu perdendo as palavras, cara. É o que você dá para a sociedade. O que você dá para a sociedade é o seu valor, é a habilidade que você tem, que você pode oferecer para as pessoas, que vai gerar valor na sociedade e que vai gerar dinheiro, tá? É isso que você tem que buscar dar em troca na sociedade. É só isso. Quanto mais você entende isso, mais você consegue fazer dinheiro.